Iniciou aqui. Matheus, hoje a nossa aula é bem mais rápida do que o normal, né? Eu utilizava as aulas para apresentar o conteúdo da disciplina, porém eu já apresentei toda a modelagem e código, inclusive dei o código para vocês do modelo MIT em regime dinâmico. Isso daí, digamos assim, é a parte maior que tem de desenvolvimento, que eu falo de equações, de códigos, de tudo. Então, agora nós temos, que fazer um trabalho sobre o MIT em regime dinâmico e eu tenho que dar para vocês o MIT em regime permanente. Só que o MIT em regime permanente, ele é, digamos, uma condição particular do MIT em regime dinâmico. Então, assim, o desenvolvimento a gente não precisa ir do zero que nem a gente fez pro dinâmico, né? A gente pega para desenvolver o permanente, a gente considera algumas condições de contorno para o MIT em regime dinâmico e com isso obtém o permanente. Ficou claro? Então, Matheus, é o seguinte, eu tenho que passar isso para vocês ainda, esse MIT em regime permanente. E eu quero passar hoje o trabalho para vocês. Você, obviamente, está aqui, os seus colegas que vão assistir no YouTube. Nisso eu vou falar algumas datas, a gente vai ficar ciente aqui de algumas datas de entrega e tudo mais. E eu vou passar o texto com você para você ver se você entendeu direitinho, ver se tem alguma dúvida, ok? É basicamente isso da nossa aula. Antes de eu iniciar essa parte, de todo o conteúdo que você viu até hoje, não sei se você está acompanhando o desenvolvimento, se viu o código, viu o que faz sentido lá ou não, viu se entendeu o código, que tem essa transposição de conhecimento, né, do papel para o código, então isso não é às vezes trivial, tem que dar uma olhada, tem que dar uma analisada, tem que dar uma simulada para entender o que está acontecendo ali. Então assim, antes de eu iniciar efetivamente a aula, até o ponto que a gente parou, até o ponto que eu dei, você tem dúvidas, você tem alguma coisa que você queira esclarecer, você tem qualquer questionamento, qualquer coisa para me perguntar? Até o momento não, porque eu só segui até o que a gente já foi no última aula mesmo. Não cheguei a olhar o código não. Então, a dúvida provavelmente vai chegar quando eu analisar de fato o código, mas até o momento não tem nada pra falar. Beleza, então. Ok, então é isso aí. Vou apresentar minha tela aqui, que aí a gente conversa sobre as datas e o trabalho. Seguinte, Matheus, você vê a minha tela direitinho, não vê? Vejo sim. Nós estamos aqui no dia 25 de outubro, hoje é 25 de outubro, e eu terminei na semana passada o Meet em regime dinâmico. Então hoje eu acabei de soltar no portal, vou mostrar aqui na aula, vou abrir o PDF com vocês, mas eu vou complementar o que está no portal ainda, então não está, digamos, na versão final ainda do portal, tá? Eu estou lançando hoje o nosso primeiro trabalho. Tipo assim, ele é 50% da nossa nota, então ele tem a sua relevância. Com isso, Matheus, eu lançando esse trabalho hoje, eu separei 3 semanas para vocês fazerem ele, fazer bem feito. Porque como isso daí vai ser o único critério de avaliação, né? Esse trabalho em si. Eu quero dar uma grande parte no relatório, da pontuação do trabalho no relatório, e eu quero fazer um seminário com vocês. Então eu quero que todo mundo venha online aqui e a gente discuta, vocês apresentem para mim. Então assim, grande parte vai ser do relatório.
Então esse relatório tem que ser bem feito, porque isso vai valer nota pra caramba. Então eu dei 3 semanas para vocês analisarem tudo isso, né? Considerando que vocês já estão acompanhando as aulas, então 3 semanas para vocês desenvolverem um trabalho que a parte de desenvolvimento mesmo você faz em um dia, o resto você pode pegar e dedicar ao relatório. Então olha só, 3 semanas aqui para frente, a gente está no dia 25 de outubro, eu coloquei o nosso trabalho para o dia 15. Infelizmente a gente teve 3 feriados, temos 3 feriados nas segundas-feiras. Mas aí, para não enrolar o meio de campo, eu coloquei a entrega aqui. Quem quiser aproveitar feriado, né? Pega e faz antes. Tem tempo para isso, vocês fazem antes e aproveita o feriado. Então eu coloquei para 3 semanas depois, ok? 1, 2, 3. Com isso, aqui é a data de entrega do nosso relatório. Data de entrega do relatório. Eu não vou querer apresentação nessa data. A apresentação vai ser um pouquinho diferente. No dia 8 a gente tem aula. Aqui no dia 15 não vai ter aula, mas no dia 8 a gente tem aula síncrona. A parte de Meet em regime permanente, eu consigo dar toda a teoria, todo o conceito em uma aula. Então nessa aula do dia 8 eu vou dar Meet em regime permanente. E com isso eu devo mostrar código para vocês ou no dia 8 mesmo, que eu acredito que dê, ou mais tardar aí no dia 22. Mas se eu não der no dia... Se eu explicar o código no dia 22, querendo ou não, eu vou soltar eles para vocês no dia 8, porque, igual eu te falei, o regime permanente é uma particularidade do regime dinâmico. Então não vai ter, digamos, novidade nisso. Não vai ter novidade no código, vai ser só uma condição particular do regime dinâmico. Certo? Com uma aula eu creio que eu mato tudo isso daí. Mais tardar a gente explica melhor, retoma toda a conversa no dia 22, não influencia. Então, considerando essa aula do dia 8 aqui como base para o nosso Meet permanente, eu também estou dando 3 semanas para vocês fazerem um relatório muito bem feito. E no dia 29 vocês me entregam esse relatório referente ao Meet regime permanente. Ficou claro? Meet regime dinâmico, trabalho 1. Meet regime permanente, trabalho 2. Ficou assim. Beleza? Acho que o tempo é mais que o suficiente. É só se programar, não deixar acumular, que dá para fazer tranquilo, dá para ficar muito bom o trabalho. Então assim, no dia 29 eu já estou com todos os textos. Creio eu, é uma coisa que eu tenho que decidir ainda, mas vai ser basicamente isso. Acho que não vai fugir muito disso. Mas eu vou dar o recado oficial depois. No dia 6 eu quero marcar um seminário. Então, vocês vão fazer uma apresentação para mim meio que dos 2 trabalhos, saca? Aí eu tenho que decidir o que eu quero, como apresentar, o tempo de apresentação, qual que vai ser o contexto. Mas nesse seminário o meu foco vai ser o seguinte: ver a cara de vocês, ver o que vocês entenderam. Vocês vão estar estudando, vão estar comunicando entre vocês, vão estar se ajudando. Eu tenho um monitor para isso, eu vou estar nas aulas síncronas também para ajudar no que precisar, igual eu estou em todas as outras, né? Estive em todas as outras. Então assim, eu quero agora ver o que vocês absorveram, tá? Vamos lá, pega esses resultados, me explica. Vamos fazer uma coisa mais interativa. Vamos ver se vocês pegaram. Então pegaram a ideia, né? Então é esse daí que vai ser o foco desse seminário, certo? Provavelmente eu consigo fazer, são só 6 alunos. Eu consigo fazer tudo no dia 6. Corrijo se a gente tiver qualquer imprevisto, né?
ou se precisar de alguma outra coisa, de ponto, alguma coisa assim, a gente ainda tem o dia 13 sem quebra de cronograma. Então eu quero fechar o nosso semestre para vocês saberem, né, se tem que fazer alguma outra atividade nessa semana aqui ainda. Eu fecho até aqui, pra vocês saberem aqui. Certinho? Certinho. É o seguinte, lancei no portal didático os dois trabalhos. Na verdade, lancei um só, o outro eu só criei ele com a data. Então, o primeiro tá com essa data de segunda-feira, né? No dia 15 de novembro, que é no nosso calendário que eu mostrei aqui. E o segundo já está cadastrado para dia 29. Só que o segundo você só consegue enviar. Deixa eu ver aqui. Como é que eu configurei isso? Você só consegue enviar. Eu não sei, mas era para só enviar a partir do dia 8. Só que vocês não vão ter o material antes do dia 8, então não vai fazer diferença. Mas está configurado para a data final. Depois disso o sistema fecha, né? Ok. Então nesse primeiro trabalho eu já postei o PDF aqui. Esse PDF possivelmente eu devo dar uma atualizada nele, só para colocar algumas instruções. Ou eu coloco no corpo aqui, como eu te falei, isso aqui do portal ainda não está exatamente na versão final. Mas eu quero fazer isso hoje ainda, no máximo amanhã eu atualizo isso daqui tranquilamente. Abrindo o PDF, eu já tenho ele aqui, não vou baixar de novo, né? Abrindo o PDF, vocês têm duas questões, basicamente. E a questão 1, ela é bem extensa, né? Então tem A, B, C até F. O que eu faço aqui com vocês, ô Matheus? Você enxerga bem? Aqui tá dando pra ver tranquilo, né? Tá sim. O que eu faço? Eu te dou uma máquina e eu te peço a análise dela. Tipo assim, eu já te cedi o código, até então o professor Leonardo Adolfo não cedia o código para vocês, ele ensinava a vocês, tipo assim, ele te dava o passo a passo que você tinha que fazer no código, mas como esse código já está disponível há muito tempo, todo mundo, digamos, tem esses códigos, né? E se eu não disponibilizasse, você ia pegar com o monitor o código, então eu já fiz ele direitinho, com explicações minhas, já garanti muita coisa lá, mas é válido vocês entenderem ele, né? Para ver se não tem erros ainda, que eu posso ter cometido erros lá dentro. Então assim, vocês têm o código e eu estou cedendo para vocês informações da máquina elétrica a ser modelada. Então eu te dou informações do circuito equivalente, né, aqueles parâmetros lá de resistência e indutância, e eu te dou os dados de placa da máquina. Com isso eu te peço várias análises aqui. Tempo de partida da máquina, eu coloco condições de carga, né, na partida, para vocês verem. Faço perguntas de tipo assim, qualquer carga que eu coloco no eixo mecânico permite, a minha máquina consegue partir? Se não, vamos avaliar essa condição, qual que é digamos, a carga máxima para essa máquina que ela consegue partir. Você vai ver que dependendo se você colocar carga, muita carga, né, e ela estiver partindo, ela estiver iniciando a operação dela, ela não pode não partir. Então é uma análise dessas que eu pretendo que vocês tirem do código. O código em si é só uma ferramenta, a análise que é importante. Aí eu pergunto aqui em outra questão sobre a quantidade de energia consumida por essa máquina. Eu te dou algumas condições, né, de operação dela no mês. Então isso daqui são problemas típicos de indústria. Às vezes você vai para a indústria
E eles vão te pedir para fazer umas análises assim. Eles querem saber o quanto de energia elétrica aquela máquina vai funcionar com tal regime de operação, certo? Então aqui você consegue mensurar isso. Aqui você vai avaliar, por exemplo, se a máquina consegue partir com a carga no eixo, se não consegue, por que não consegue. Aqui embaixo é a questão da potência térmica dissipada pela máquina. Aí você tem que às vezes especificar, né, dissipadores de calor. Então, sei lá, o dissipador de calor ele é muito difícil de ser especificado para uma máquina em si. Só que aqui eu coloco numa condição que, tipo assim, quem dissipa o calor dessa máquina é um ar-condicionado instalado nessa sala. Eu dou esse exemplo. Então, você consegue ver, consegue projetar, não, consegue especificar um ar-condicionado que suporte, né, essa dissipação de calor dessa máquina. Então, essa é a intenção de análise da letra C. A intenção da análise da letra D é você avaliar para os níveis de carga que você coloca na máquina. Como é que a eficiência dessa máquina se comporta dependente do nível de carga? Como é que o fator de potência dessa máquina se comporta em função do nível de carga? Então, é isso que é a intenção dessa letra D. Aqui te coloca uma situação, né, com relação ao fator de potência, você avalia se isso é viável ou não. Porque às vezes, o Matheus, você está na empresa, o chefe quer que ela tenha fator de potência acima de um valor lá, e você vai olhar aqui e você vai falar assim, olha, isso não é viável fisicamente, você dá uma explicação técnica para ele. Então, como é que eu faço isso? Essa é a intenção da letra E. E aqui é com relação ao momento de inércia, né, da planta referenciado lá no meu eixo da máquina. Como é que isso influencia na minha partida, no tempo de partida? Tem toda essa análise para fazer. E a número 2, ele te dá uma máquina e ele te fala o seguinte, ele te dá uma situação, uma situação real, uma situação de uma correia transportadora, e ele te pede para analisar se aquela máquina elétrica especificada ela dá conta de partir aquela correia transportadora. Então você vai fazer uma análise com relação a isso, certo? Então tá tudo aqui. Tentei deixar o melhor explicado que eu consegui. Creio que vocês não vão ter dúvidas, mas se tiverem, vocês têm contato comigo, vocês podem mandar e-mail, pode utilizar as aulas síncronas para perguntar, pode perguntar ao monitor, aproveitem o monitor, vocês têm um monitor muito bom, então assim, recorram a ele também. Então assim, a gente está aqui para ajudar, certo? Se tiver dúvida, só entrar em contato. Isso daqui são as questões desse trabalho. Então, notem, vocês vão ver que eu peço um laudo técnico. Pessoal, agora eu estou falando para toda a turma, eu sei que só o Matheus está online, mas pessoal, percebam que laudo técnico não é um negócio só de sim ou não. Você tem que explicar. Então você vai ver que eu não coloquei em todas as questões, explique a sua resposta. Não preciso fazer isso. Quando eu peço um laudo técnico, eu já espero de vocês que a explicação seja técnica. Você não vai dar uma resposta de sim ou não, uma resposta de tipo, funciona ou não funciona. Tá, funciona. Funciona porque você pode provar que funciona dessa forma. Não funciona. Não funciona por causa disso. Você tem que explicar, certo? Então é isso que eu queria enfatizar com vocês. Tem pergunta direta aqui, por exemplo. Deixa eu só...
Aqui, ó, o dono da instalação pediu um fator de potência superior a 0,92. Aí eu avalio se isso daí pode ser atendido ou não. É isso que a gente está falando na letra E. Aí você vai lá e chega à conclusão que não é possível que o fator de potência seja 0,92 igual o dono da instalação está querendo. Ótimo, você vai dar só essa resposta? De forma alguma. Você vai explicar. Olha, não é possível por conta... você vai fazer a análise desse fator de potência, dos gráficos que você gerou, fazer a análise do jeito que você precisa fazer para provar que não é possível. Beleza? Ficou claro isso, Matheus? Ficou sim. Então, joia. Então é isso. Nessas duas, você vai ver que eu pedi laudo técnico. Aqui, ó, laudo técnico na 2 e laudo técnico na 1. Aqui. Fique atento a isso. Beleza. Então tá, feito todas essas análises, né? Analisa, troca ideia. Vocês têm os seus colegas para trocar ideia. Tem um monitor, tem a mim. Troca ideia, fala assim, olha, faz sentido isso, não faz sentido? É isso daí um desenvolvimento que o trabalho, né, diferente da prova permite. Não que a prova em regime EAD não ocorra isso, mas o trabalho em si não é problemático. Você trocar ideia, você aprender com seu colega, vocês desenvolverem aquilo e chegarem a opiniões, conclusões, debates. Isso é saudável. Mas cada um, lembrando que o trabalho é individual, né? O pensamento, o aprendizado pode ser coletivo, mas cada um tem que fazer seu trabalho. E obviamente cada um sai diferente um do outro. A forma de se escrever, a forma de se pensar, certo? Então só não copiem, por favor. Daqui eu acredito que eu não tenho mais nada para falar do desenvolvimento, do que é pedido. Do que é pedido, vocês vão, assim que vocês tiverem dúvidas, vocês entrem em contato. Ok? A não ser que você queira ler aqui e me perguntar. Tá tranquilo para ver depois? Tá sim. Ok, então a questão do relatório. O relatório eu quero um relatório científico, igual eu falei, escrever o relatório bem, que é a única forma que a gente está avaliando a nossa disciplina. E querendo ou não, você vai perceber que esse desenvolvimento, ainda mais que eu dei o código para vocês, esse desenvolvimento vai vir muito rápido mesmo. Com isso dá para vocês dedicarem a um relatório. Então, com relação a ele, quero um trabalho científico. Vamos pegar então, de vez eu fazer só um relatório aberto ou ficar definindo um monte de regras, vamos pegar um congresso nacional e vamos fingir que a gente vai escrever para ele. Fica bacana dessa forma, você consegue desenvolver dessa forma. E até, não sei se todos já tiveram oportunidade ou não, mas até ver como é que se constrói um texto científico de um congresso nacional, ok? Então, a minha intenção é vocês escreverem meio que se fosse um artigo, né, um relatório científico para um congresso. Vamos pegar o CBA, Congresso Brasileiro de Automática. CBA, Congresso, ele é um congresso nacional, digamos, ele é um dos mais aceitos na parte de elétrica, né? Tem ampla aceitação, ele é famoso, ele
é bacana de tentar publicações nele. Então vamos pegar o CBA e vamos pegar o template deles. Então se a gente for lá no site do CBA, vir em instruções para autores, eu consigo ver, esse aqui eu estou pegando a versão 2020, 2021 não tem CBA, tem SBAI, é outro congresso dessa entidade aqui. Aí 2022 que vai ter CBA de novo. Então vamos pegar do último congresso, CBA 2020. Se eu vim aqui em instruções para autores, eu caio nessa página. Então eu consigo pegar um template de texto do CBA 2020, tanto em Word quanto em LaTeX para quem prefere. Baixando esse arquivo Word, né? Acredito que eu baixei ele ali. Vocês encontram um artigo científico aqui, ó, um modelo, ok? Então, eu quero que vocês utilizem esse modelo para fazer o texto de vocês. E aqui, inclusive, ele explica algumas normas técnicas. Você vai, introdução, faça introdução para o seu trabalho. Por mais que seja as perguntas, né, são perguntas, você tem como introduzir o seu contexto de máquinas. Então faça isso. Tem como você, obviamente, aqui são alguns tópicos, né, alguns títulos de sessão que você não precisa seguir, mas você coloca como se fosse uma apresentação. Qual que é o seu objetivo? Aqui está a introdução, qual que é o objetivo, a metodologia que você vai utilizar, quais são os resultados. Então tudo isso precisa estar no texto, né? E ele te dá muita informação, muita norma técnica para poder desenvolver esse texto. Eu acredito que vai ser uma boa vocês utilizarem ele para desenvolver um trabalho acadêmico. Quem sabe gostem e tentem publicar no futuro. Já conhece, já sabe como é que é, inclusive o modelo. Pode ser vantajoso, né? Vamos tentar. Ok? Que explica muita coisa. Do jeito que eles explicam, sigam as instruções, vejam direitinho. Beleza? Vou colocar esse texto, né? O que eu estou falando aqui de forma mais simples, mas lá no portal, para ficar fácil de todos os alunos acharem informação, sem ter que às vezes ver o vídeo inteiro, né, para achar uma informaçãozinha pequena. Então, Matheus, creio eu que seja isso daí. Eu apresentei tudo aqui para você. Você tem dúvida? Você quer perguntar alguma coisa de tudo que eu falei? Por enquanto, eu acho que não. Eu vou realmente deixar para quando for fazer o trabalho de fato. Se eu tiver alguma dúvida, eu envio e-mail e entro em contato também, porque por enquanto eu tô só absorvendo mesmo as informações do trabalho e confidenciei o passo a passo e vou fazer depois certinho. Beleza. Só enfatizando, não deixe para última hora, por favor, tá? Beleza. Só temos essas duas avaliações e eu vou cobrar bem. Entendi? Mas no mais era isso que eu pretendia apresentar. Agradeço a sua atenção, a sua presença aí, né? Semana que vem estaremos mais um feriado, né? Não vai ter aula, mas no dia 8 a gente está aqui e eu finalizo o Meet regime permanente, se tudo der certo. Obrigadão, tá, Matheus? Boa noite para você. Boa noite. Até dia 8, então. Até. Falou.